Esses números parecem inacreditáveis, mas são reais. Milhares de tanques sumiram, centenas de aeronaves destruídas, quase 1 milhão de soldados russos mortos, feridos ou desaparecidos. Isso não é mais uma guerra, é um colapso. E o homem responsável por tudo isso, Vladimir Putin. O que começou como uma campanha militar se transformou em um moedor de carne, desgastando não só o equipamento, mas o mito do poder russo. A Rússia está ficando sem tropas, sem armas e sem tempo. Vamos analisar os números que provam, sem sombra de dúvidas, que a Rússia acabou. O Kiev Independent publicou em 29 de abril um relatório detalhando as enormes perdas de pessoal da Rússia desde que Putin lançou sua grande invasão em fevereiro. 2022. As perdas são imensas. Em pouco mais de 3 anos de guerra, a Rússia perdeu impressionantes 950.860 soldados para morte, ferimentos ou captura. Isso equivale a cerca de 317 mil soldados por ano em uma guerra. Desde o fim da invasão relâmpago inicial, a situação tem sido um terrível massacre. A situação piora para a Rússia. As perdas de tropas, as maiores desde a Segunda Guerra Mundial, e a invasão vacilante de Putin reduziram drasticamente os estoques de equipamentos do país. Um total impressionante de 10.728 tanques agora jazem em ruínas no campo de batalha. A maioria desses tanques são veículos soviéticos. Antes da guerra, acreditava-se que a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques operacionais. Praticamente todos esses tanques se foram. Os aproximadamente 7.000 extras perdidos desde então eram modelos muito mais antigos, desativados há décadas. Com a Rússia tendo consumido quase todos os recursos, restando apenas restos, o cenário se repete em todos os lugares. Mais de 22.300 veículos blindados russos foram reduzidos a pó na Ucrânia. Putin perdeu 46.432 outros veículos e tanques de combustível, junto com mais de 27 mil sistemas de artilharia e 1.373 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo da Rússia. A Ucrânia eliminou 1.146 sistemas de defesa aérea russos, abrindo caminho através do país para seus drones e outros ativos aéreos. E dizimou 370 aviões de guerra russos e 335 dos helicópteros de Putin desde fevereiro de 2022. A outrora temida Frota do Mar Negro, considerada chave para a estratégia de Putin no sul e leste da Ucrânia, também está em frangalhos. Essa frota perdeu 28 navios e um submarino, ficando impossibilitada de se reabastecer com outros ativos navais. Semanas após Putin invadir, a Turquia aplicou uma lei internacional proibindo navios de guerra de todas as nações de navegarem no Mar Negro. A Turquia é a guardiã desse trecho de água. Ela controla os estreitos do Bósforo e dos Dardanelos, que ligam o Mar Negro ao Egeu e Mediterrâneo. A Turquia proibiu navios de guerra russos nessas rotas, resultando na desintegração da frota do Mar Negro. Mesmo com os drones, a Rússia enfrenta dificuldades. Putin tem utilizado veículos aéreos não tripulados para apoiar suas intensas campanhas de mísseis e bombardeios na Ucrânia. O resultado é que 34.177 drones foram dizimados pela Ucrânia, demonstrando que mesmo quando a Rússia inova e muda suas táticas, ainda sofre perdas massivas. Não subestime o impacto dessas perdas nos esforços de Putin na Ucrânia. Cada perda de soldado ou equipamento enfraquece o exército russo, reduzindo sua capacidade de conduzir os ataques terrestres, nos quais Putin tem confiado desde a invasão. Desenvolveu-se em uma guerra de atrito. Forças russas mais fracas não conseguem atacar tão fortemente. Eles também são mais fáceis para a Ucrânia eliminar, o que explica os números tão massivos hoje. Se você precisa se convencer disso, basta observar 2 pontos. Quanto a Rússia sacrificou para ganhar o território que tomou da Ucrânia em 2024. E o que isso significou para os esforços vacilantes de Putin para arrebatar mais terras até agora, em 2025. Em 5 de maio, a British Broadcasting Corporation publicou um relatório instigante. Afirmou que 45.287 russos foram mortos em 2024. Esses números são baixos, especialmente comparados aos compartilhados pelo Kiev Independent dias antes. Há uma boa razão para isso.
A British Broadcasting Corporation, USA, números de mortes confirmadas, enquanto o Kiev Independent compartilha números das baixas russas reportadas pela própria Ucrânia. Segundo a Ucrânia, as baixas russas estavam mais próximas de 430 mil. Em 2024, no entanto, não especifica quantos dos 430 mil foram mortos, capturados ou feridos. Até mesmo a British Broadcasting Corporation está ciente da disparidade, afirmando que seus números de mortes podem cobrir apenas entre 45% e 65% das mortes russas reais que ocorreram na Ucrânia. Esses números revelam informações sobre as taxas de captura de território ucraniano pela Rússia e as perdas sofridas para conquistar terras. Segundo a British Broadcasting Corporation, estimativas conservadoras indicam que a Rússia perdeu 27 mil soldados em combate. Para cada quilômetro quadrado da Ucrânia, conquistou em 2024. Isso equivale a 27 mortes por 0,38 milhas quadradas. As perdas incluíram mais de 3.400 tropas aerotransportadas russas, 1.400 fuzileiros navais, 600 soldados das Forças Especiais e 132 agentes do Serviço Federal de Segurança. Isso é muita perda de especialistas para uma terra relativamente pequena. Somando os números da Ucrânia para 2024 a esses ganhos territoriais, a situação fica ainda pior para Putin. Os relatórios da Ucrânia, de 430 mil perdas, divididos pelos números de mortes da British Broadcasting Corporation, de 45.287, nos dão 9,49. Multiplique isso pelas 27 mortes que a British Broadcasting Corporation relata. Para cada zero, 38,6 quilômetros quadrados que Putin conseguiu agarrar na Ucrânia. Em 2024, cerca de 256 russos foram perdidos por morte, ferimento ou captura. Os números não mentem. Putin queimou grande parte do efetivo militar da Rússia, junto com muitos de seus soldados mais experientes e talentosos, para controlar cerca de 20% da Ucrânia. Até o final de 2024, isso não é sustentável. Mas chegaremos a isso logo. Este enorme enfraquecimento do exército russo em efetivo teve efeitos claros na campanha de Putin. 2025 tem sido um ano terrível para a Rússia, até agora em termos de ganhos territoriais. Em abril, a Al Jazeera compartilhou 2 relatórios. Um criado pelo Instituto para o Estudo da Guerra, e o outro pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, Ministério da Defesa. Ambos evidenciam que os ganhos territoriais russos diminuíram muito. Em 2025, os números do Instituto para o Estudo da Guerra são um pouco mais favoráveis para Putin. A Rússia conseguiu capturar 265,5 quilômetros quadrados da Ucrânia em janeiro, reduzindo para 137 em fevereiro e quase chegando ao mínimo com 78,5 quilômetros quadrados em março. Em síntese, nos 3 primeiros meses de 2025, a Rússia perdeu metade dos territórios que havia conquistado. Os dados do Ministério da Defesa britânico são ainda mais condenatórios. Dizem que a Rússia conquistou apenas 202,8 quilômetros da Ucrânia em janeiro e 76 em fevereiro. O que já é menor do que os números de março do Instituto para o Estudo da Guerra e apenas 55 milhas quadradas em março, abril não foi muito melhor. Segundo a Euromaidan Press, a Rússia capturou 109,4 quilômetros quadrados da Ucrânia naquele mês, número entre as estimativas de março do Instituto para o Estudo da Guerra e do Ministério da Defesa. Ou seja, não houve melhora, apenas grandes perdas. A transição do inverno para a primavera não impactou significativamente as forças de Putin, que deveriam estar intensificando suas ofensivas. Na verdade, eles estão ficando mais fracos a ponto de reivindicarem menos território por mês agora do que em quase qualquer momento durante a invasão. Isso remete às enormes perdas russas que compartilhamos antes. É tudo muito lógico. Com mais de 950 mil soldados russos perdidos, incluindo muitos veteranos e especialistas militares do país. Os ataques russos em 2025 enfraqueceram tanto que Putin apenas lança soldados contra as defesas ucranianas, na esperança de rompê-las. Os soldados atuais de Putin são bem mais fracos do que os de 2022. Eles são recrutas e tropas contratadas mal treinados que não querem estar na Ucrânia. Somando isso à deterioração do equipamento russo, Putin está esgotando seu exército diariamente, condenando sua força de combate. Tudo isso se resume a uma coisa: 2025 também será terrível para a Rússia. Por quê? Temos ainda mais números.
Em 3 de maio, o Euromaidan Press divulgou a taxa de baixas russas dos primeiros 4 meses de 2025. É ainda maior do que vimos em 2024. Segundo a publicação, a Rússia já perdeu 160 mil soldados devido a mortes, ferimentos ou captura no último ano. Multiplique esse número por 675 e você terá uma taxa de perda potencial de 480 mil. O que é 50 mil soldados perdidos a mais do que em 2024? Mais uma vez, testemunhamos a dizimação do exército russo em ação. A estratégia de desgaste de Putin visava esgotar os números da Ucrânia, não os dele próprio. Usando estimativas conservadoras do Instituto para o Estudo da Guerra sobre ganhos territoriais, nos primeiros 3 meses de 2025, vamos realizar mais cálculos. Obtemos 612 km². Adicionando as 109,4 km² do Euromaidan em abril, o total é de 720 km². Com um custo de 160 mil soldados, isso equivale a 357 soldados perdidos por milha quadrada de território ganho, um número ainda maior do que os soldados perdidos por milha. Segundo a British Broadcasting Corporation, se os números de 2024 se estenderem para 2025, a Rússia só terá obtido cerca de 1.143,5 km² da Ucrânia em troca de suas maiores perdas anuais. Contudo, para a guerra, isso não é sustentável. De acordo com o site oficial da Ucrânia, o alvo de Putin é de 233.030 milhas quadradas. Até o final de 2024, a Rússia havia tomado cerca de 20% do território da Ucrânia, o que equivale a aproximadamente 75 km² sob ocupação russa. Isso deixa 186.424 milhas a percorrer a partir do início de 2025. Se a Rússia está no caminho para reivindicar apenas 1.140 milhas quadradas em 2025, isso significa que, no ritmo atual de avanço, as forças russas levarão mais 163 anos para ocupar totalmente a Ucrânia. Claro, há ressalvas nesses números. Se a Rússia tomar Kiev, o restante da Ucrânia provavelmente cairá. Putin também pode intensificar os ataques da Rússia mais tarde em 2023, como fez no início de 2024, resultando em mais apropriações de terras, porém provavelmente com mais perdas de tropas e equipamentos. Mesmo após um século de guerra, para uma suposta operação militar especial que deveria durar alguns dias, a Rússia está acabada, mesmo que vença na Ucrânia. As perdas durante esse período seriam tão grandes que tanto a Rússia quanto a Ucrânia se tornariam sombras de si mesmas. Mas a fraqueza da Rússia, devido à terrível abordagem de Putin nesta guerra, a tornaria irrelevante no cenário geopolítico. Se o país não desmoronasse sozinho, seria fácil para nações como a China manipulá-lo. Além de não ser uma ameaça específica como inimigo aos Estados Unidos da América, mesmo após a resolução da guerra na Ucrânia, a situação para a Rússia pode não ser tão ruim quanto parece. Talvez Putin se torne um gênio tático e encontre uma forma de obter ganhos novamente enquanto perde menos soldados. Se for o caso, ele precisa começar a agir logo. Os números diários de baixas russas continuam alarmantes, indicando que, apesar das perdas, Putin não tem um plano B. Desde 27 de abril, um padrão preocupante emerge para a Rússia. Nessa data, o país perdeu 1.030 soldados e 8 tanques diante da firme defesa ucraniana. Nessas 24 horas, 42 sistemas de artilharia da Rússia foram destruídos. Os números diários são ruins, mas logo piorariam. Em 3 de maio, as perdas de tropas da Rússia subiram para 1.170 em um único dia. O país também perdeu 6 sistemas de artilharia a mais do que em 26 de abril. Ainda assim, havia algo para Putin sorrir. Ele perdeu apenas 4 tanques em 2 de maio em vez de 8. Prossiga para o dia seguinte. E os números só continuam piorando. Um impressionante total de 1.340 soldados mortos ou feridos. 11 tanques e 2 aviões de guerra foram destruídos sobre o Mar Negro por drones armados com mísseis americanos AIM-9M. Você pode estar começando a entender por que as perdas totais da Rússia são tão grandes e a notar um padrão. As perdas diárias da Rússia no final de abril e início de maio estão crescendo. Com as forças de Putin reivindicando cada vez menos território em troca de perdas, isso apenas alimenta o desastre russo. Ademais, as perdas diárias indicam que Putin está sem ideias e incapaz de conter a maré. Milhares de russos morrerão até o fim de 2025. Contudo, há um aspecto positivo para a Rússia. Finalmente expulsou as forças ucranianas de Kursk.
Em agosto de 2024, a Ucrânia lançou uma ousada contra-invasão em Kursk, tomando uma quantidade substancial de território russo. A ação foi significativa. Ao manter parte de Kursk, a Ucrânia obteve uma vantagem para futuras negociações de paz. Também deu uma lição e humilhação a Putin, mostrando que suas forças não estavam mais seguras em seu próprio território. Já em 27 de abril, a Rússia alegava ter finalmente expulsado a Ucrânia de Kursk. Um dos principais comandantes do país disse que essa data marcou a retomada da última aldeia que a Ucrânia mantinha. Putin elogiou o heroísmo dos soldados russos e das tropas norte-coreanas que a Rússia recrutou para ajudar a retomar Kursk. O fato de a Rússia recorrer a tropas norte-coreanas indica que o país enfrenta escassez de pessoal militar. Mesmo com a Ucrânia considerando as comemorações russas prematuras, a Rússia obteve uma significativa vitória para se vangloriar. Conforme a Reuters indica, a retomada de Kursk elimina um dos principais obstáculos para a Rússia negociar um cessar-fogo. A Ucrânia perdeu sua alavancagem, mesmo que ainda esteja lutando em Kursk. Não há como negar que a Rússia retomou a maior parte do Oblast. Se os dois negociarem agora, a Ucrânia não poderá mais usar Kursk como moeda de troca territorial. O que isso tem a ver com o fim da Rússia? Tudo se resume às baixas. Putin sacrificou muitos soldados russos para retomar Kursk. No dia em que a Rússia declarou vitória, a Ucrânia revelou isso. 62.400 soldados foram abatidos em Kursk desde que Putin começou seu esforço para retomar o Oblast no final. Em 2024, 25.200 das perdas foram irreversíveis, ou seja, essas pessoas morreram. Os outros 36.200 soldados ficaram feridos. Somando os 983 soldados ucranianos capturados, obtém-se um número enorme de baixas para uma pequena porção de território russo. A maioria das baixas eram russas, disse a Ucrânia. Dos cerca de 10.000 norte-coreanos lutando em Kursk, apenas 4.500 foram mortos ou feridos, indicando que aproximadamente 58.000 baixas eram russas. O ponto crucial é que Putin dedicou 50.000 soldados para a contra-ofensiva de Kursk. Ele não só perdeu todos esses soldados, mas conseguiu gastar mais de 12.000 antes que pudesse retomar o Oblast. Para a Rússia, Kursk representa uma vitória vazia. Putin planejou avançar de Kursk para uma ofensiva total contra o Oblast de Sumy na Ucrânia. A Rússia ainda está tentando essa ofensiva. Mas, como você viu pelos terríveis números de ganhos territoriais que compartilhamos anteriormente, não está indo muito longe. Não pode. Putin contava com os remanescentes da força de Kursk para prosseguir a luta em Sumy. Quase nada restou. Este é o principal problema da Rússia em todas as frentes da guerra. Ela está ficando sem mão de obra, por isso está condenada. Putin está tentando resolver o problema, dependendo mais de mercenários estrangeiros agora do que em qualquer outro momento durante sua invasão. De acordo com o Guardian, Moscou está recrutando ativamente mercenários em países como a China, usando as redes sociais para oferecer bônus de adesão de até United States dólares dos Estados Unidos, 27.875, e salários mensais de cerca de 2.500. A Rússia diz que quer homens durões nesses anúncios. Isso significa que Putin está disposto a pagar alto por soldados estrangeiros para alimentar sua máquina de guerra. Putin está ficando sem russos dispostos a lutar por ele, recorrendo até mesmo a criminosos. Leis introduzidas em 2024 permitem que russos processados criminalmente troquem suas possíveis penas por serviço militar. Segundo o Moscow Times, a medida fornecerá cerca de 25.000 soldados, que com base nos números atuais devem durar a Rússia cerca de 3 semanas. E Putin precisa tomar essas ações drásticas. A razão? O recrutamento na Rússia está muito aquém do necessário para suprir as enormes perdas do exército. O quão ruim está o recrutamento depende da fonte. De acordo com a Nova Voz da Ucrânia, a Rússia recruta mensalmente de 8 a 9 mil soldados contratados. Isso equivale a 130.000 por ano, menos de um terço das perdas projetadas do país para 2025. A Euromaidan Press pinta um quadro um pouco melhor para a Rússia, afirmando que está empurrando cerca de 30.000 novas tropas por mês. A disparidade pode ser explicada pela Rússia forçando recrutas para a luta. Mesmo com esses números mais altos, isso equivale a apenas 360.000 por ano. A Rússia perderá 120.000 se continuar no caminho atual. De qualquer forma, a aparência é ruim. A Rússia está contratando tantos mercenários quanto pode, enquanto introduz criminosos em seu exército.
Apesar das medidas desesperadas, o recrutamento de soldados não é suficiente para compensar as crescentes perdas sofridas na Ucrânia. Os números não mentem. A Rússia está quase sem mão de obra, combinado com as enormes perdas de equipamentos mencionadas no início do vídeo. E só há uma conclusão: ganhar ou perder. Na Ucrânia, Putin condenou seu exército a uma crise da qual pode levar décadas para se recompor. Mas o que você acha das enormes perdas da Rússia durante a guerra? Quanto tempo Putin pode manter essa estratégia antes de ter que reconsiderar? O líder da Rússia é sequer capaz de elaborar um plano B? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre as dificuldades do exército russo e os sucessos da Ucrânia contra as forças invasoras de Putin.